Estamos de volta para o nosso Papo em Pauta e estamos aqui com o padre Alquermes Valvassori, doutor em bioética. Bom, padre, um assunto que não poderia deixar de ser abordado é a gravidez indesejada, não é isso? Toda relação sexual se imagina que tenha por trás dela dois grandes ingredientes, amor e responsabilidade. E aí nós perguntamos, todos os casais têm realmente este amor e responsabilidade quando vão deitar-se juntos? Essa é a grande questão. Nós sabemos que aqueles que são responsáveis, eles vão assumir o projeto de vida deles, a história deles. Mas eu não acredito que todas as pessoas tenham essa grande responsabilidade e tenham esse amor pela outra pessoa. Toda relação entre duas pessoas tem que ser uma relação entre sujeitos, e não sujeito e objeto. Olhando para o nosso lado, o que é que nós vemos hoje? Não vamos falar aqui dentro de uma faculdade, de um ambiente universitário, onde as pessoas podem refletir, podem discutir os temas como estão sendo feitos. Vamos imaginar as nossas grandes periferias, dos grandes centros, onde a lei do mais forte é que está vigorando. Como ficaria então o amor e a responsabilidade nas relações sexuais? Quando a igreja olha, ela não olha só para você, que é uma pessoa responsável, uma pessoa que tem amor no coração, ela olha para o todo, e o todo deixa muito a desejar. Bom, padre, então vamos ver uma enquete ao qual os estudantes e professores deram a sua opinião sobre a igreja proibir o sexo antes do casamento. Para a Igreja Católica, o sexo é permitido apenas dentro do casamento e com um único objetivo, a procriação ou a constituição de família. Mas e hoje, o que os jovens acham disso? Eu acho correto, porque as pessoas fazem muito sexo sem camisinha e a AIDS está rolando solto aí. Eu penso que, em relação ao preservativo, eu acho que é uma visão um pouco ultrapassada, na realidade, tendo em vista a quantidade de doenças, né, HIV e outras aí que nós temos. O sexo, na verdade, ele tem sido uma coisa assim bem explícita, né? Eu acho que a igreja sempre proibiu, na verdade, mas isso vai de cada um. A Igreja Católica proibindo o uso do preservativo. E ela está agindo de uma forma correta. Que eu penso também que a pessoa deve fazer sexo só na época certa, na época do casamento. Mas falando como cidadão, se é para fazer o sexo irresponsável, que use camisinha. Eu não posso dizer sou contra a igreja, vou contra, mas eu acho que está na hora de um posicionamento mais moderno, né? Um pensamento mais modernizador diante de algumas questões. Bom, padre, e o senhor, o que o senhor diz em relação a essas respostas? Olha, eu acho bem interessante essa preocupação, que é uma preocupação geral. E, primeiramente, a igreja ela nunca vai abdicar dos valores. Aí vem a ética, né, e valores sobre a vida, a bioética. É como nós estamos dizendo, quando o preservativo ele é usado numa relação responsável, até para controle da natalidade, isso é um método normal de se usar. Agora, quando ele é usado para objetivar uma pessoa, tornar uma pessoa objeto de prazer, a igreja jamais vai poder aceitar uma proposta dessa. Porque aí nós vemos a questão de fundo do próprio homem, da antropologia, os valores que cada um tem. E a sexualidade, que é o mais íntimo do íntimo de uma pessoa, ela tem os seus valores. E nós temos que preservar esses valores. Então não é apenas mudar de lado, mudar de opinião ou rever seus conceitos. É cada vez mais afirmar que cada pessoa tem seu valor, tem sua dignidade e tem que ser respeitada. Acho que, como vamos fazer isso? Eu penso que através da cultura, da informação, dos meios de comunicação. Mas, padre, a gente vê cada vez mais jovens, adolescentes, até crianças, né, já aí com a sexualidade à flor da pele, né? O que a igreja diz em relação a isso, a proibição do sexo antes do casamento, visto que a gente sabe que é muito difícil alguém casar-se hoje virgem. Claro. Nós sabemos, e ninguém vai esconder o sol com a peneira, que os relacionamentos sexuais se dão quase já a partir da puberdade. Mas as ciências hoje vêm nos ajudar, por exemplo, a psicologia, dizendo que o adolescente ele não ama, porque ele está se descobrindo, o seu corpo, as suas emoções, e descobrindo o outro.
Então, uma pessoa que não ama, como pode ter uma responsabilidade com as consequências de uma sexualidade mal informada, né? Então, é essa a grande preocupação. Imaginemos se a igreja fosse dizer o contrário. Olha, pessoal, liberou tudo, façam o que quiserem. Ela seria muito irresponsável em relação ao próprio valor do ser humano, que ela defende e defende ferrenhamente. Bom, padre, então, saindo um pouco dessa questão, a gente não poderia deixar de abordar a questão suicídio. Limeira viveu aí nos últimos dias um grande susto com a quantidade de pessoas que tiraram a própria vida. Em um único dia, 4 pessoas se suicidaram aqui em Limeira. O que a igreja tem a dizer sobre isso, visto que o tema da campanha da fraternidade desse ano foi justamente escolhe, pois, a vida. Então, Renata, esse tema do suicídio faz parte também da bioética. Porque na bioética se luta pelo morrer com dignidade, morrer bem. E foi um susto para nós e quase uma sensação de falimento, depois de 40 dias trabalhando, falando sobre a vida e seus valores, Limeira colhe, só em um dia, 4 suicidas. E de janeiro até nossa data que estamos falando aqui, são 17 suicidas. É muito para nós. E o que está acontecendo, principalmente com jovens que estão partindo para o suicídio? Justamente o jovem que não ainda testou a sua potencialidade de enfrentar os desafios da vida. Eu acredito que a nossa sociedade tem uma parcela grande de culpa nisso. Porque ela não oferece mais perspectivas, não alimenta mais os sonhos dos jovens. O jovem universitário muitas vezes termina o seu curso, depois de muito sacrifício, ele fica sem nenhuma perspectiva. Agora imagina aqueles que nem isso conseguem. Então nós não estamos vendo muitas portas se abrirem com estradas sólidas. Muitas portas se abrem para o nada. E aí vem o problema, porque aí vai faltar o amor, vai faltar a dignidade pessoal, o amor próprio, a autoestima, e tudo isso leva ao suicídio, infelizmente. E a igreja tem a dizer o seguinte: para essas pessoas, esperamos e rezamos que Deus, que é misericórdia, as acolha e dê a elas a luz e a paz que elas não tiveram encontrado nessa vida. Padre, é verdade que o suicida não tem o perdão depois da morte? O julgamento sempre ficou para Deus. Nunca a igreja julgou alguém. A igreja simplesmente ela reza por ele e pelos familiares, que nesse momento é um sofrimento muito profundo, digamos, um sofrimento que é quase difícil de ser repartido. Padre, estamos finalizando aí esse primeiro programa do Papo em Pauta, e a gente não podia deixar de perguntar sobre a questão do celibato. Os presbíteros se reuniram nos últimos dias para discutir aí a possibilidade da igreja liberar o casamento entre os padres. O que o senhor acha disso? Bem, a questão proposta foram 2 questões. A primeira é que os padres que se casaram e que estão atuando dentro da igreja possam retornar ao exercício das suas funções sacerdotais. E a outra questão é pedindo que homens casados, homens que já trabalham dentro das comunidades, esses possam vir a ser ordenados. Ainda não foi pedido para que os padres possam casar. Padre, nós agradecemos muito a sua participação aqui na estreia do programa Papo em Pauta e esperamos mais vezes a presença do senhor. E eu desejo a vocês e a todos aqueles que estão envolvidos, principalmente os que estão atrás das câmeras, que tenham muitos e muitos sucessos nesse Papo em Pauta. Colocamos um ponto final, então, neste Papo em Pauta. Nos vemos em breve.